Hoje eu quero conversar com vocês sobre um fundo que muita gente tem na carteira. Inclusive eu também sou cotista. Então aqui não é análise fria de planilha não. É análise de quem recebe o Pix todo mês e acompanha com emoção. Vamos falar do KNHF11. E já começo dizendo uma coisa. Se você entrou nesse fundo esperando emoção, igual Small Cap Imobiliária, você entrou no lugar errado. O KNHF11 é aquele fundo que parece o tio rico da família. Não fala muito, não aparece muito, mas todo mês paga o almoço. O relatório de janeiro de 2026 veio bem interessante e mostra exatamente o que a gestão da Kinea está tentando fazer. Ganhar dinheiro em praticamente qualquer cenário do mercado imobiliário. O KNHF11 não é um fundo de tijolo puro. Também não é só papel. Também não é FUF. Ele é tipo aquele investidor que fala, se tiver oportunidade, eu compro. Hoje, o fundo está dividido mais ou menos assim. Mais da metade em CRIs, uma parte grande em imóveis físicos, uma fatia em outros FIIs, um pouquinho em ações e ainda mantém caixa relevante. Traduzindo, o fundo não aposta tudo em uma única tese. E isso explica por que muita gente chama o KNHF11 de hedge fund imobiliário. Enquanto alguns fundos dependem só do aluguel. Outros só do IPCA. O KNHFE tenta ganhar dinheiro em várias frentes ao mesmo tempo. E sendo bem sincero como cotista, isso traz uma paz absurda. Porque você abre o relatório e não fica procurando desastre. Agora vamos falar do que interessa. Dividendos. O fundo pagou R$1 por cota novamente. E aqui vem aquela parte que sempre gera discussão. O resultado gerado foi R$0,95. Aí, o investidor iniciante já pensa, eita, tá pagando mais do que ganha. Calma, e o KNHF trabalha com algo chamado linearização dos dividendos. Basicamente é o seguinte, quando o fundo ganha mais, ele guarda uma parte. Quando ganha menos, ele usa essa reserva. Resultado? Dividendos estáveis. E como cotista, vou confessar, eu prefiro 1000 vezes isso do que fundo que paga 1,3 num mês e 0,7 no outro. Hoje, o fundo ainda tem mais de R$1 por cota em reserva acumulada. Ou seja, existe gordura. Outro ponto importante do relatório foi entender por que o resultado caiu um pouco. E não foi problema de crédito. Não foi inadimplência. Não foi vacância explosiva. Foi simplesmente inflação baixa nos meses anteriores. Os CRIs atrelados ao IPCA carregam um atraso natural. Então, quando a inflação vem fraca, o rendimento sente. Mas, ao mesmo tempo, a parte indexada ao CDI continua forte porque a Selic ainda está alta. Ou seja, um lado compensa o outro. É literalmente diversificação funcionando na prática. Agora vamos falar da parte que muita gente ignora no KNHF11. Os imóveis. O fundo tem ativos em regiões absurdamente premium de São Paulo, além do shopping Uberaba e algumas apostas imobiliárias interessantes. Inclusive aquela compra no Cidade Matarazzo, que foi feita com desconto relevante. Essa é a parte que o mercado normalmente demora para precificar. Por quê? Ganho imobiliário não aparece imediatamente no dividendo, mas aparece no patrimônio lá na frente. E é aí que mora uma das estratégias da Kinea. Comprar bem antes do mercado perceber. Outro detalhe interessante foi o movimento da gestão, vendendo alguns FIIs da carteira após valorização recente. Ou seja, não estão apaixonados pelos ativos. Subiu demais, eles realizam lucro. Isso mostra gestão ativa de verdade, não gestão que compra e esquece. Agora, vamos falar do preço da cota. O fundo terminou o mês negociando levemente abaixo do valor patrimonial. Nada de grande desconto, também nada caro. Basicamente, preço justo. Na prática, o mercado está dizendo, eu confio no fundo, mas também não estou desesperado para comprar. E sinceramente, faz sentido! O KNHF11 não costuma ser fundo de euforia. Ele é fundo de constância.
E aqui vai um comentário bem pessoal de cotista. KNHF11 não é o fundo que você olha todo dia esperando foguete. É o fundo que você esquece e continua pagando. Enquanto muita gente fica girando carteira atrás do próximo milagre do FX, e o KNHF segue fazendo o básico muito bem feito. Receita diversificada. Risco diluído. Gestão experiente. Dividendos previsíveis. Claro, existem pontos de atenção. O fundo usa um nível moderado de alavancagem através de operações compromissadas. Nada fora do controle, mas existe. Também tivemos saída de um inquilino na Faria Lima, algo normal em lajes corporativas, mas que precisa acompanhamento. Nada estrutural, até agora. O cenário macro também começa a ajudar. O mercado já fala em possível início de corte da Selic. E, historicamente, quando os juros começam a cair, fundos híbridos bem geridos tendem a performar bem. Por quê? O valor dos ativos sobe e o custo de oportunidade diminui. Resumindo o relatório como cotista, o fundo continua saudável. Dividendos seguem sustentáveis. Gestão continua ativa. E não apareceu nenhuma bomba escondida. E talvez esse seja justamente o maior elogio possível para um F1. Nada de extraordinário aconteceu. E isso é ótimo. Porque no mundo dos investimentos imobiliários, sobreviver bem já é metade do retorno. Se você também é cotista, provavelmente entende essa sensação. Não é o fundo mais comentado. Não é o mais hypado, mas é aquele que continua lá, mês após mês, pagando sem drama, sem susto, sem promessa milagrosa, só trabalhando. E no final das contas, às vezes o melhor investimento é exatamente aquele que não tira o seu sono. Esse é o KNHF11 hoje. E claro, isso não é recomendação de compra ou venda. É apenas a visão de mais um cotista que acompanha o fundo e gosta de entender onde o próprio dinheiro está investido. E agora me conta, você está no KNF11 pela renda, pela gestão ou pensando na valorização futura?